Abra sua Bíblia, Gênesis 45, 5. Gênesis 45, 5. Coloca para mim na tela, por favor, santo varão. Gênesis capítulo 45, verso de número 5. Você já achou aí? Isso. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos para haverdes vendido para cá, para me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus, show de bola, é isso que eu quero que você guarde. O que Deus fez a seu respeito antes de você saber que Ele estava fazendo. Isso é importante. Deus me enviou adiante de vós. Vamos dar uma olhada nesse camarada? Para ele nascer foi algo dificílimo, porque sua mãe era estéril. A dificuldade para José vir ao mundo já foi algo extraordinário e acima da média. Aliás, os grandes homens, biblicamente, principalmente no início, bíblico, que vieram a este mundo, eram filhos de mulheres estéreis. Você vai pegar aí o Isaac. Você vai pegar aí, me ajuda aí, o Samuel. Você vai pegar aí o Sansão. É muita gente. Por isso que eu estou falando, se a sua vida é difícil, celebre. Caramba, difícil minha vida. Poxa, por isso que eu vim aqui para descobrir que por causa disso tem um grande propósito. Você já deveria ter descoberto isso há muito tempo. Já estaria bem mais à frente. Mais antes tarde do que nunca. Certo? Então, para ele vir a este mundo já foi um grande desafio. A mãe dele fez tanta coisa, certo? Tanta coisa, para que ele pudesse nascer, até que ele venha ao mundo. Beleza? Já nasceu. Rapazinho, ele vai andar com a turma da pesada, porque seus irmãos não eram fáceis. E o comportamento de seus irmãos inevitavelmente tinham a tendência a uma coisa, qual é? Distrair José. Fazer com que José embarcasse na mesma coisa, tivesse os mesmos costumes, os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, porque muitas vezes a vida vai fazer você andar com alguém que não deve fazer parte de sua história. Por isso que eu sempre digo, tem gente que faz parte da sua agenda e tem gente que faz parte do seu destino. Pare de levar gente do seu destino para a sua agenda e gente da sua agenda para o seu destino. Próxima distração, ou talvez a primeira distração de seus irmãos, comportamentos incorretos, certo? E José está no meio daquele ambiente, por quê? Porque sabem, não seus irmãos, mas a vida, o inimigo. Sabe qual é a grande dificuldade de descobrirmos Satanás no Velho Testamento? É que o Velho Testamento não dava crédito para ele. O Velho Testamento praticamente não fala de Satanás, por causa da soberania de Deus. Você pode ver um espírito mau da parte do Senhor assombrava Saul. Que espírito mau da parte do Senhor? E lá Deus tem espírito mau. Deus não pode ser tentado, nem ninguém tenta. Mas por que o texto está assim? Porque naquela época, se era bem ou se era mal, tinha que vir de Deus. Por isso que foi Deus que endureceu o coração do faraó. Deus autorizou. Então nós vamos dar uma olhadinha aqui na história dele. Olha só, o propósito é distraí-lo, mas não vai dar certo. José é alguém focado, sabe? Ele começa a ter sonhos, e muito mais do que sonhos, compromisso. Por quê? Porque a postura dele é que vai fazer com que os seus sonhos sejam realizados. Por que os irmãos têm inveja dele? Porque ele sonha. E por que ele sonha? Porque a postura dele é diferente da de seus irmãos. Muitas vezes a vida vai te levar para um ambiente onde vão tentar te distrair, fazer com que você pense que você não é quem você é. Foi assim com Daniel e seus amigos quando chegaram na Babilônia. Mude o nome dos meninos para quê? Para que eles esqueçam quem são. Muitas pessoas acabam enganadas com isso, e José não. Ele é alguém que mantém seu comportamento, e por causa de manter seu comportamento, para alcançar seu propósito, ele começa então a enfrentar retaliações, ele começa a ser odiado pelas pessoas que estão ao seu redor, mas ele não acusava ninguém, ainda que aqui diz que ele levava más notícias. Mas aprenda uma coisa na sua vida: todas as vezes que você se comporta de forma correta, num ambiente onde pessoas não são corretas, você não precisa de acusar ninguém. Sua posição e postura já é um acusador ferrenho. Por isso que tem gente que diz assim: poxa, pastor, lá no meu trabalho, eu trabalho direito, eu não faço nada contra ninguém. Ah, pastor, na minha empresa eu só pego coisas legais.
Para mim não entra nada ilegal. E por que é que as pessoas não gostam de mim? Porque quando você vive de forma correta, você mostra para eles que é possível viver. Você consegue entender isso? E José é alguém que vive assim. É esse, cumprindo o seu propósito. Filho mais novo, com um comportamento legal, mas os irmãos dele não gostam. E aí vão ter que vendê-lo. Tirar José de perto de seu pai, de sua mãe, de seus irmãos, de sua cultura, da adoração que eles mantinham. Vamos levar José lá para longe, porque lá longe ele não vai alcançar seu propósito. Deixa eu te explicar uma coisa: o seu propósito não está num lugar, o seu propósito está em você. Não é um lugar que determina. Abraão disse para seu sobrinho Ló: onde tu quer ir, irmão? Se tu te falar que vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu falar que vou para a esquerda, eu vou para a direita. Mas presta atenção, as Campinas do Jordão eram os lugares mais férteis, mais promissores. Quem for para lá vai se dar bem. Mas Abraão está dizendo: você não está entendendo. A bênção não está no Egito, não está na Síria, não está em Israel, não está nos Estados Unidos, não está na Europa. A bênção está, como disse o pastor muito bem, a bênção está onde Deus quer que você esteja. A sua bênção está em você e não no lugar. Só que eles não sabem disso. E o que eles vão fazer? Tentar tirar José de perto do pai. Porque na cabeça deles, se tem alguém que pode fazer com que o propósito de José se cumpra, esse alguém é Jacó. O pai, que pode colocá-lo à frente dos irmãos, que pode promovê-lo, consagrá-lo. E vão vender José. E parme você, um cara igual José, sendo vendido por 10 picaretas. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulun, Gad, Azer, aquela patotinha toda, parece até facção. Quando José está chegando perto dele, sabe o que eles falam? O sonhadorzinho, o que acha que vai chegar? Sabe, assim nós não chegamos. Eu não sei se você já viu aquela figura de duas andorinhas vendo um pato se aproximar perto d'água. E as duas andorinhas chamam o pato apressadamente e diz: e o pato olha e ela diz: não entra aí. Isso molha as penas da gente. E você vai morrer afogado. E o patinho entra, sai nadando, olhando para a andorinha, como quem diz assim: suas limitações não estabelecem a minha. Não é porque você não pode entrar que eu não posso. Aprenda uma coisa nessa vida: se alguma pessoa pode fazer algo, você também pode. E se alguém não pode, talvez você possa. Cuidado com as limitações. Muitas pessoas não alcançam o propósito porque se detêm no ambiente de limitações. Os irmãos de José vão vender o José na maior injustiça até o presente momento na Bíblia. O obediente sendo vendido pelos desobedientes, indo embora numa caravana de ismaelitas como escravo para o Egito. Eu imagino José falando: poxa, também não dá para ser assim não, a gente é honesto. Vale nada ser honesto, sabe? Tem que ser desonesto mesmo, corrupção, isso. Porque tem gente que basta acontecer alguma coisa ruim e já quer mudar de lado. Eu vou para o lado do mal, então vá encontrar com o chifrudo. Lá vai o José, chega lá, vai ser vendido para trabalhar de escravo na casa de um cara. Olha que coisa louca. Não parece estranho? Vai lá, o cara andava de roupinha nova, smartphone, bonito na foto. Agora está lá, trabalhando de escravo na casa de um cara. Quanto mais ele trabalha, mais o cara fica rico. Quanto mais ele trabalha, mais o cara fica rico. Que fase é essa da vida? É a fase que você vai ter que aprender a fazer, a ver os outros prosperarem primeiro, para você amadurecer. Tem gente que me pergunta: pastor, o que é sucesso? Eu falo: a primeira coisa é aprender que vai ter sempre alguém mais bem sucedido que você. Porque enquanto você quiser ser bem sucedido e usar a métrica dos outros, você não vai a lugar nenhum. Sempre vai ter uma mulher mais bonita que você, dona, mais magra que você, com cabelo melhor que o seu, com a pele melhor que a sua. Sempre vai ter um cara, meu irmão, com um carro melhor que o seu, com um relógio melhor que o seu, entendeu? Mais cobiçado que você. Porque assim é a vida. Mas tem gente que todas as vezes parece aquela mulher do espelho. Como é que é aquela? Espelho, espelho meu. Existe alguém que mora numa casa melhor que eu? Branca de Neve. Sai fora, rapaz. Vem para a realidade. Para de usar a métrica dos outros. Você foi chamado com um propósito, descubra e cumpra. Propositalmente é assim que funciona. Quando nós olhamos para esse ambiente aqui, é isso que nós vamos ver. O cara está lá num ambiente aparentemente de injustiça, fazendo o homem crescer, e ele trabalhando. Olha, pensa num cara bom. Por quê? Porque a bênção estava nele. Quando ele chega na casa do Potifar, quem chegou na casa do Potifar?
A bênção de Deus. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Por onde você passar, a bênção de Deus tem que chegar. Você entende? Ó, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Antes de vir para cá, bom, melhor, eu vim aqui, preguei segunda e terça. Depois eu fui para Americana. E de Americana, né, eu fui para Natal. E aí eu tinha que trocar a passagem. Quando eu tinha que voltar para Natal, porque eu ia voltar para São Paulo, mas a minha família foi para Americana e eu queria voltar para Americana. Aí eu fui para a companhia aérea. Me pedi para mudar de voo do aeroporto de Congonhas para o aeroporto de Viracopos. E o melhor, grátis. Porque crente, né, irmão? Crente é uma benção, né? Certo? Como, graças a Deus, eu tenho, né, um nível de fidelidade com o Azul muito bom. E ainda um ministério reconhecido. Cheguei lá, expliquei a situação. O rapaz prontamente falou: ô pastor, claro, deixa eu ver se tiver lugar, eu acomodo o senhor. Aí fui eu. Mas não sabia eu que o voo ia sair de Natal para Recife, para depois de Recife, para Congonhas, para Viracopos. E aí trocaria, botaria naquela aeronave grande. Aí eu descobri que tinha a classe executiva na aeronave. E o irmão aqui não estava. Mas eu comecei a pensar na possibilidade de estar, porque se a bênção está em mim, não é um aviãozinho que vai me lascar. E eu só descobri por quê? Porque a minha passagem estava letra G. E eu sabia que num avião convencional, principalmente no da Embraer, só tem duas do lado e duas do outro. É A, B, C e D. Quando eu vi o G, eu só queria saber se eu estava no meio, porque eram 3 horas de viagem, o irmãozinho aqui no meio, certo? Por mais magrelinho que eu seja, vai que eu sente ao lado de alguém que não é templo do Espírito Santo, é uma catedral, ia criar algum desconforto para viajar às 3 horas. Aí eu fui, falei com a moça assim: essa letra aqui é meio? Aí ela falou: não, isso aqui é... O senhor está naquela fileira com 4 cadeiras e o senhor está na primeira, logo na ponta. Eu falei: beleza. Aí ela fez assim. Aí eu falei: o que foi? Ela falou: pastor Cláudio? Eu falei: sim. Ela falou: pastor Cláudio, faz o seguinte, senta aqui, que eu estou vendo aqui a sua história. Se tiver uma cadeira na executiva, eu boto o senhor lá. Escuta só. Para de cantar vitória antes da hora. Fui eu. E aí, irmão, aí já não dava mais para ficar igual eu estava, relax. Aí eu já fui para a cadeira, como diz um bom assembleano pentecostal xiita, em espírito de oração. Eu falei: Senhor, olha que beleza, eu vou deitadinho assim, eu e o Senhor. Isso vai ser uma beleza, vou poder ler direitinho. Fiquei por último. Todo mundo entrando, olhando para mim, como se eu fosse ficar para trás. É, querido. De repente, por último, eu cheguei, ela olhou. Falei assim: pastor, vai para 2G. Lá na frente, deita lá e vai tranquilo. Eu falei: querido, você é casada? Não que eu gosto do mal das pessoas, mas só para perguntar. Ela falou: sou. Eu falei: então fala para o seu marido para cuidar muito bem de você, que você é uma menina muito legal. Deus te abençoe, que eu estou indo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não paguei nada para trocar, não paguei nada para a executiva, porque a bênção não está no lugar, a bênção está em você. Pare de achar que a bênção vai estar para onde você está indo. A bênção está com quem você está indo. É assim que funciona. E ele estava lá na prisão, sim ou não? Ou melhor, na casa do Potifar primeiro. Já a gente leva para a próxima fase. E lá na prisão Deus era com ele. E onde ele chegava, tudo mudava. Só que lá era tão bom que ele não estava a fim de sair. Porque às vezes a vida vai te levar para lugar de distração que é bom, mas o bom vai impedir você de viver o sensacional. Não tenha medo do ruim, porque do ruim todo mundo quer sair. Mas e do bom? Do bom nós não quer. Não, tá bom aqui, tá bom. Eu estava sentado muito bem, não podia falar: tá bom. Falei: não, olha que bom, tu vinha essa vida para viver uma só, rapidinho, só 70, 80 anos. Para viver bom, eu quero viver um incrível, sensacional, extraordinário. Você pensa que eu quero... Desculpa que eu vou falar aqui, mas eu senti o desejo no coração de falar. Você pensa que eu quero assim, fazer amor com minha mulher todo dia? Eu acho que não, eu quero que ela durma só nua.
Eu já estou satisfeito. Eu quero viver o melhor, entendeu, Felipe? O melhor da igreja, o melhor do meu negócio, o melhor da minha vida, o melhor. Não quero nada mais do que o melhor. Por quê? Porque eu sirvo Deus que é melhor, Ele é o Todo-Poderoso, e eu vim a essa terra para viver algo extraordinário. Então, quanto melhor for, melhor é. Entende isso? Bota isso na tua... Ah, pastor, isso é soberba. Então, viva essa vidinha. Só não reclame de quem está torcendo pelo Flamengo. Você está entendendo? Essa vidinha é sua. Ok? Então, quando nós olhamos aqui, é isso que nós estamos vendo. Ele queria ficar lá, sim ou não? Mas não dava para ficar, porque lá não era o fim, não era o destino. Não era ser servo de um. Aí a mulher do cara começou a gostar dele, do José. Por que a mulher gostou dele, pastor? Por que a mulher levantou um falso testemunho? Por quê? Vai se cumprir agora o que disse Moisés, lá na frente, não ter falso testemunho, lá nos 10 mandamentos. Não tem nada disso não, gente. É porque não era para ele estar lá. E a vida dele está levando ele para a próxima fase. Você está entendendo? Às vezes o lugar que você está é bom, mas Deus vai te tirar de lá, não é para te destruir. É para te levar para um lugar extraordinário, sensacional. A próxima fase da sua vida é assim que funciona. E agora qual é a próxima fase dele? Prisão. Nossa, pastor, cresceu para baixo igual um rabo de cavalo. Pois é. É preso, acusado de tentativa de estupro. Nem fazer soube, está vendo? Só porque tentou. Mas ele é um escravo, sim ou não? Sim ou não? E ele tentou contra a vida do seu senhor. Então o que o senhor tinha que fazer com ele? Matá-lo, sim ou não? E por que não morreu? Porque não pode morrer, querido. José está indo para o seu destino. Você está entendendo? Se você estiver indo para o seu destino, ninguém tira a sua vida, ninguém tira seu negócio, ninguém tira nada que é seu. Ao invés de matá-lo, ele vai ser. E quando ele chega na prisão, sabe o que aconteceu com a prisão? Melhorou de nível. Quem chegou? O José. O que ele tem? Deus. Ele é um prisioneiro e agora a prisão muda. Entende? Mas se ele não tiver certeza de onde está indo, inevitavelmente a mente dele começa a se embotar. E ali ele fica preso, meu irmão. Preso. E lá, de lá ele quer sair. Sabe o que ele fala para o copeiro? Quando ele interpreta o sonho? Fala para o faraó lá, poxa, que eu não sou maníaco não, poxa. Sou tarado não, pô. A maluca lá que agarra eu. Pô, fala que eu sou legal, copeiro. Se você falar que eu sou legal, eu vou sair daqui e vou trabalhar na copa com você. Vou ser seu auxílio, mas pelo menos não vou ficar. Sabe o que o copeiro fez depois que chegou lá fora? Esqueceu do José. Por quê? Porque o José não podia sair da prisão indicado pelo copeiro, senão ele ia trabalhar na copa. Tem lugar da sua vida e épocas que você não gostaria de sair, a vida vai te tirar. E tem época que você gostaria de sair e a vida vai falar: fica aí, na disciplina. Você consegue entender? Ele ficou lá. Ele queria sair, sim ou não? Mas ele saiu até o faraó sonhar. Quando o faraó sonhou, o copeiro lembrou 2 anos depois. 2 anos depois. O copeiro falou: caraca, faraó. Lembrei de um amigo meu de prisão, Zé. Ele falou comigo para lembrar dele. Poxa, ainda bem que eu lembrei. Você já fez algo por alguém que poderia fazer algo por você, mas esqueceu de você? Que você achou que era ingratidão? Mas não é não, querido. É Deus dizendo: na disciplina, porque quem vai te promover não é homem, sou eu. Às vezes você chama alguém de ingrato que Deus mandou essa pessoa calar a boca. E você acha que é ingrato. Nada, ele é personagem do ambiente que Deus quer fazer. Agora, ó, o copeiro falou: tem um amigo meu, ex-amigo, Zé. Ele interpreta sonho pra caramba. Eu vim para cá, o padeiro se lascou. E um cara maneiro. Aí agora, olha que coisa linda. Mandaram chamar o Zé. Aí o Zé chegou lá. O faraó olhou, falou: seu é o Zé? Ele falou: eu mesmo. Você interpreta sonho? Ele falou: eu não, mas um Deus que me trouxe para cá por uns caminhos muito esquisitos. Me jogou numa cova, fui vendido pelos irmãos. E fui parar na casa de um cara legal, ele ficou rico, a mulher dele gostou de mim, me acusou de atacar ela, não ataquei, fui parar na prisão, quase virei chefe do Comando Vermelho do Egito. São só opções que vão surgindo ao longo da sua vida, rotas de fuga, atalhos, que vão buscando tirar você e eu do propósito.
Agora, queridinho, o faraó falou para José tudinho o sonho dele. E José falou: espera aí que eu vou falar com o chefe. Ah, mas onde o chefe está? Em Jerusalém, Samaria, onde é que ele está? Ele falou: não, ele está aqui. Porque Deus está onde eu estou, porque Ele está em mim. Acabou. Você está entendendo? Foi lá e falou com Deus: Senhor, o que esse maluco do faraó sonhou aí? E Deus falou tudinho para o Zé. O Zé chegou lá: pensa. Aí falou: ó, vai vir uma crise muito grande, Covid, aqui no Egito. Um negócio desafiador. Sangue de Jesus tem poder. Lá foi 7 anos. Deixa eu tirar o exemplo, que senão cai por terra, em nome de Jesus. Pensamento que me distraiu. Eu estou pregando sobre distração, está o exemplo aqui, Ana. Certo? E agora, olha que maravilha. O José interpretou o sonho do faraó todinho. O faraó, no final, quando ele interpretou, sabe o que ele falou? Faraó, você não pediu não, mas deixa eu dar uma consultoria. Arruma um homem aí, cara, que mude seu sistema de plantio, colheita, armazenamento e mercado. Se você fizer isso, faraó, você vai sobreviver e mais. Você vai crescer como nunca cresceu antes. Quando ele terminou de falar, o faraó falou assim: ô gente, o único homem que eu estou vendo aqui para ocupar esse cargo é esse ex-presidiário aqui. O Zé falou: maluco, dá a prisão para o governo. Aí me permita que eu não aguento, Felipe, que isso não aconteça no Rio de Janeiro. Não é verdade? Aí eu não aguento, minha cabeça... Se eu não falar da gastrite, ok? Escute só. Olha só, agora o cara sai da prisão pro governo. O governador tá ele bonitão lá, andando de carrão, morando num casarão, Alphaville lá no Egito. Quando de repente, quem é que vai fazer compra no supermercado do Egito? Os irmãozinhos dele. Tudo com aquela carinha, bolsinha. Porque tem gente que Deus vai tirar de uma fase da sua vida para trazer de perto em outra. Porque tem gente que não vai ter força para ver você crescer como Deus quer fazer você crescer. Então Deus tira a gente que não consegue ver você crescer e traz depois que você já está grande, que aí não tem. Aí tem que te engolir. Ou então vai crescer também, amém? Só não pode usar você como métrica porque você não usou os outros. Agora os irmãos dele chegaram lá e o Zé está lá, aí encurvou. Quando os irmãos encurvou, o Zé lembrou. Olha o sonho realizado aí, ó. Agora sim. Aí logo depois José chamou os irmãos todos e falou assim: aí rapaziada, vou falar um negócio para vocês. Eu sou José, o irmão de vocês que vocês venderam. Os irmãos falaram: Zé? Zé? Aquele que ficou falando: vende não, vende não, vende não. Os irmãos falaram: agora deu ruim. Nós vendemos o cara. Olha onde ele está. Provavelmente José, antes de dizer, disse por onde passou: escravo, prisioneiro, esquecido, vendido. Tudo. Meu irmão, quem vê seu momento não conhece sua história. Acho que você caiu aqui de paraquedas. José chama os irmãos que estão apavorados. E sabe o que José diz? O texto que eu mandei ler. Ô gente, não fica triste não. Deus me mandou na frente, agora que concluiu. Porque nós só vamos nos alegrar, querido, depois que descobrimos. Mas antes de descobrirmos o desfecho dessa história, lembre-se que a caneta que escreve o seu futuro não está nas suas mãos, está nas mãos do Senhor dos Exércitos. É Ele que está escrevendo. Aí, o José manda os irmãos ir lá buscar o pai. Empresta uns carros. Eu imagino os meninos, pensa, nunca andou naquelas carruagens. Chegando lá na frente da casa do Jacó e dando aquele cavalinho de pau assim. Literalmente um cavalo de pau, né? Estacionando. O Jacó olhando e falou: o que esses meninos arrumaram? Aí eu imagino ele descendo, Rubem, que era o primogênito, chamando o pai: pai, chega aí, vou falar um negócio com o senhor sério. Lembra do Zé? O Jacó. Todo dia. E o menino que morreu. Pois é. O Zé morreu não. Deixa eu explicar ao senhor o que aconteceu. Nós vendemos, Zé. Mas vou falar uma coisa para o senhor: ainda bem que nós vendemos.
porque a gente sabia que Zé não era para estar no nosso meio. Zé era um menino bom. Zé sonhou que seria isso, sonhou que seria aquilo. Não é que Zé foi... Está governando o Egito, o Zé. Eu imagino o Jacó olhando. Rapaz. 13 filhos. Para um dar certo. Você pensa que Deus não olha assim também, não? O propósito de Deus é que você dê certo. Mas sabe qual é o desafio? Que às vezes a gente fica olhando para a vida de quem dá certo. Use a vida de quem está dando certo como inspiração para você viver a sua. E pare de querer morar onde o outro mora, ter o que o outro tem, fazer o que o outro faz. E passe a descobrir onde você tem que morar, o que você vai ter, o que você vai fazer. A única semelhança entre nós serão duas. Nós também cumpriremos o propósito adorando o mesmo